Olá, eu sou Caio Alves. Olá, eu sou Caio Pinheiro e nós somos estudantes do curso de Direito da União Educacional do Norte. Estamos aqui para gravar o trabalho ministrado pelo professor César da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Bom, nós estamos aqui para a leitura e reflexão do livro O que é Direito, do autor Roberto Lira Filho, publicado pela editora Brasiliense. Bom, vamos começar falando do primeiro capítulo do livro, que é Direito e Lei. O que sabemos sobre Direito e Lei é que a lei sempre emana do Estado, com o propósito de servir a classe dominante e seus propósitos. Mesmo que para que essas leis venham a existir, eles precisem coibir o direito da classe dominada, já que eles são a dominante. Como? Aprisionando o direito dessa classe com normas estatais e ameaças de sanções. E por isso o livro destaca que para que isso não venha a acontecer, é importante uma constante fiscalização da população sobre o poder que está sendo exercido sobre ela. E também destaca a filósofa estudiosa Marlene Chauí, que mesmo em um estado socialista em que as leis dele visam a igualdade para todos os seus cidadãos, é preciso uma fiscalização, pois essas leis elas podem vir a carecer de autenticidade e legalidade e pode vir escapar do verdadeiro ou do correto judicialmente. Então seria, segundo ela, abre aspas, seria utópico e ilusório imaginar que socializada a propriedade estaria feita a transformação social completa. Bom, eu vou falar um pouco sobre ideologia jurídica. O termo ideologia jurídica é usado por diferentes autores numa variedade considerável de significados. Ideologia significou primeiramente o estudo das origens e o funcionamento das ideias em relação aos signos que as pertencem, mas logo passou a designar essas ideias como um conjunto de ideias de uma pessoa ou de grupo. O estudo das ideologias e a crítica do seu teor e efeito encaminha-se no sentido de falar das ideologias não mais como um simples conjunto de ideias, formando assim um modelo padrão. Desta forma, surgiu o emprego atual mais comum do termo ideologia, como uma série de opiniões que não correspondem à realidade. Existem 3 formas de abordagem que podemos considerar como principais formas de abordagem do livro sobre a ideologia. A primeira é a ideologia como crença. A segunda é a ideologia como falsa consciência. E a terceira é a ideologia como instituição. Nas 2 primeiras, ela é considerada em função dos sujeitos que a absorvem e as vinculam. Na terceira, é procurada na sociedade independentemente dos sujeitos. A ideologia como crença mostra em que ordem de fenômenos mentais ela aparece. A ideologia como falsa consciência revela o efeito característico de certas crenças como deformação da realidade. A ideologia como instituição destaca a origem social do produto e dos processos também sociais de sua transmissão a grupos e pessoas. Quando se fala de ideologia de crença, não se faz referência específica a ideologias religiosas. Ortega considerava as ideias como algo que adquirimos através de um esforço mental, deliberado e com maior grau possível de senso crítico. As crenças representariam opiniões pré-fabricadas que nos vêm pelo contágio do meio, da educação e do lugar que ocupamos na estrutura social. Diz ele que as ideias nós temos e nas crenças nós estamos. Para Ortega, as crenças podem ser positivas e negativas. Em síntese, diríamos que nem toda crença é ideologia, mas toda ideologia se manifesta como crença. A ideologia, portanto, é uma crença falsa, uma evidência não refletida que traduz uma deformação inconsciente da realidade. Afirmações
ideológicas estão ligadas diretamente com as diversas camadas e divisões de classes, favorecendo assim algumas classes privilegiadas e se impondo contra as outras. Bom, agora eu vou falar das principais modelos de ideologia jurídica, que é onde surgem as ideologias fundamentadas no direito natural e no direito positivo, que de um lado tem o positivismo, que é o direito como ordem estabelecida, e do outro o direito como ordem justa, ou o iurinaturalismo. Do lado positivista, se estabelece a ordem onde uma ordem judicial estabelece o que é lícito ou o que é ilícito, permanecendo assim o compromisso com a ordem estabelecida e com a barreira que ela opõe ao direito justo. 1, 2. Pois para o positivista a ordem é a justiça. O modelo positivista implanta regras estatais, que nem sempre atendem à necessidade da sociedade oprimida, protegendo a ordem estabelecida para, se caso haja a possibilidade do poder mudar de mãos, possam haver regras para proteger a posição dos governantes, não impondo crítica à injustiça, proclamando que este tem toda a justiça possível ou que a injustiça não é questão jurídica. O autor cita 3 tipos de positivismo: o positivismo legalista, o positivismo historicista ou socialista e o positivismo psicologista. Vamos falar sobre o positivismo legalista. Este dá à lei total superioridade, ficando tudo subordinado ao que ela denomina, jamais sendo permitido de forma alguma contrariá-la. Já o positivismo historicista ou sociologista, este usa costumes inventados e implantados na sociedade pela classe dominante, com o rótulo de espírito do povo, levando assim ao desfoque da legislação imposta pelo Estado. Aqui se destacam as dominações classicistas, onde o Estado é visto apenas como porta-voz da classe dominante e projetos distintos oriundos de outra classe são desprezados. Já o positivismo socialista, nele é a classe dominadora que exprime a cultura e elabora a organização social. É resguardada pelos mecanismos de controle e segurança desta ordem estabelecida, onde a contestação é repudiada e, se levada adiante, logo as hipocrisias e a classe dominadora abandonam o mito de educação dos dominados e saem para a ignorância e recorrem à força e à violência. O direito natural, que servia antes do positivismo, servia muito bem à estrutura estatal vigente em sua época, pois era usado como forma de convencer a sociedade de regras criadas para controlá-la e estabelecer, e são estabelecidas 3 formas. Estas são direito natural cosmológico, que liga-se ao cosmo, ao universo físico, direito natural. São estabelecidas 3 formas. Estas são direito natural cosmológico, liga-se ao cosmo, ao universo físico. Direito natural teológico, volta-se para Deus. O direito natural antropológico, tem o homem como tema principal. No direito natural servia antes do positivismo, servindo muito bem a estrutura estatal vigente em sua época, pois era usado como forma de convencer a sociedade de regras criadas para controlá-la. Apesar do jurisnaturalismo ser a oposição mais antiga, é o positivismo que hoje atua, que hoje predomina entre os juristas do nosso tempo. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre a sociologia do direito. Roberto Lira Filho
ressalta a importância de estudar os fatos históricos que influenciaram as ideologias. O livro aborda sobre a sociologia do direito e a sua responsabilidade de estudar o direito de uma forma geral. Também fala no livro sobre as suas influências nas mudanças sociais de suas camadas. A sociologia do direito é aplicada especificamente em estudo de casos sociológicos. Trata também no livro da teoria da estabilidade, harmonia e consenso, que é considerada como a sociologia da burguesia branca, ou toda a sua classe dominante. A sociologia de mudança, conflito e coação, também abordada no livro, pode também ser considerada como a sociologia do proletariado. O livro também aborda alguns outros sociólogos como Marx e Engels e falam da sua importância e da sua visão de sociologia e de suas ideologias como influenciaram e influenciam até hoje os pensamentos que constroem a nossa sociedade. Bom, agora eu vou falar sobre a dialética social do direito, que o autor começa afirmando que nos dias de hoje é quase impossível uma sociedade viver isolada. Bom, eu concordo com o pensamento dele, pois com a evolução dos sistemas de comunicações, de transporte e das novas tecnologias como celular, internet, TV, as informações elas são imediatas e universal, possibilitando assim um nível de comunicação e interação da sociedade que antes não existia, trazendo mensagens, sejam estas boas ou ruins. Em uma sociedade internacional que contém uma dialética, esta sociedade desenvolve sua própria superestrutura, que relaciona as forças e ecoa a divisão dos mundos, capitalista, socialista e de terceiro mundo. Já uma sociedade nacional, ela se destaca pela divisão nos grupos e classes, com um modo próprio de produção. A infraestrutura também se torna única, surgindo assim a divisão de classes, que se classificam em classe dominante, classe dominada, e em grupos étnicos, sexuais e religiosos. Esta luta de classes e grupos que dividem a população entre espoliados e espoliadores, dominados e dominadores, oprimidos e opressores. A persistência da divisão da sociedade e classes faz com que a dialética crie uma desorganização social dentro da própria organização social, expondo a ineficácia e legitimidade das normas dominantes, e sugerindo outras assim, se estabelecendo mais de um poder social na dialética de conflito. E é isso.